Olá, turma. Vamos à nossa aula da semana e a gente vai dar continuidade ao capítulo, inicial desse conjunto de conteúdos do quarto bimestre. A gente começou na semana passada a estudar, os conteúdos do quarto bimestre, capítulo 10, Identidades e Interculturalidades Regionais da América, no caso do continente americano. A gente estudou algumas questões ligadas às diferenças sociais, econômicas e políticas entre os países da América. Estudamos a diferença, entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica. E, por fim, a gente começou a estudar um pouquinho sobre a integração da América Latina e as diferenças socioeconômicas. Dentro dessa perspectiva das diferenças socioeconômicas, a gente estudou dois índices importantes, que é o índice de DH, o índice de desenvolvimento humano, IDH, e o coeficiente de Gini. A gente vai dar continuidade estudando o índice de desenvolvimento regional. Acompanhe, por favor, a partir da página 14 do seu módulo, ok? Olha só, o que é, ou melhor, para que serve o IDR, que é o Índice de Desenvolvimento Regional? Esse dado, esse elemento estatístico, ele serve para avaliar o contraste entre os países da América Latina, tá? Especificadamente, 8 países da América Latina são comparados, nesse índice, Então, vai ali avaliar quais são as perspectivas desses países para ver até que ponto eles têm uma igualdade ou uma desigualdade, quem está mais desenvolvido, quem está menos desenvolvido, tá? As 10 variáveis a serem utilizadas, eu não coloquei tudo aqui no slide, mas vocês têm aí no primeiro parágrafo todas as variáveis que são analisadas, como, por exemplo, as taxas de homicídio, de analfabetismo e de mortalidade infantil, tá? Ainda tem a população com educação superior, a esperança de vida ao nascer, a taxa de saneamento, água encanada, essas questões. Então, tem essas 10 variáveis que são utilizadas para fazer essa análise, tá? A ideia é, ao conseguir entender, de forma mais precisa, o quadro social desses países, que fazem parte, da América Latina, tá? E o objetivo, na verdade, é auxiliar na superação das principais diferenças regionais. Então, o foco, desse índice é entender essas diferenças para conseguir, traçar estratégias, políticas públicas para diminuir, ou superar essas diferenças regionais, tá? Uma outra discussão que a gente vai tratar é o trabalho e a desigualdade na América Latina. Na mesma página 14, inicia-se, tá? Olha só, a exploração da mão de obra, de maneira não contratual, sem salário, sem direitos e não respeitando os limites físicos da pessoa, caracteriza-se como um trabalho escravo, tá? E o trabalho escravo ainda é muito forte, tá? No Brasil, na América Latina. A gente já superou o período da escravidão há muito tempo, mas ainda existe trabalho escravo. A gente não pode dizer que estamos de um período escravocrata mais, mas só que ainda existem pessoas em situação de trabalho escravo, tá? Segundo o Índice Global de Escravidão, em 2016, 2,16 milhões de pessoas eram escravizadas, trabalhavam como escravos no mundo, tá, gente? Muita gente mesmo. Você imaginar que mais de 2 milhões de pessoas ainda vivem em condições subhumanas, como escravos. Entre 1995 e 2015, 49.816 pessoas foram libertadas da escravidão. Então, aí no intervalo, de alguns anos, e na verdade na travessia, de 2 séculos, século XX e século XXI, a gente teve aí um número grande, de pessoas que foram libertadas da escravidão por órgãos competentes, mas ainda é um número muito grande, de pessoas escravas. A gente ainda tem o trabalho infantil, tá? O trabalho infantil, segundo a OIT, 11 milhões de crianças entre 5 e 17 anos foram submetidas ao trabalho infantil em 2017. E a escravidão, gente, ela pode ser tanto rural quanto urbana, tá? Não são só nas áreas rurais ou só nas áreas urbanas. A gente tem escravidão em todos os tipos de atividades
tanto atividades rurais quanto atividades urbanas, né? E são atividades diferentes, mas que conferem, sim, a tendência de trabalho escravo, tá? As questões, né, das identidades culturais, discussão a partir da página 16 do seu módulo. Acompanhe, por favor, a partir da página 16. Olha só, a diversidade cultural, ela é uma riqueza para a humanidade, tá? As diferenças, experiências que os diferentes povos vivem conferem uma riqueza, né, cultural para todo o nosso planeta, tá? A Unesco, ela criou, né, a Declaração Universal sobre Diversidade Cultural em 2002. Essa declaração, é um documento, né, que se compromete em reforçar esse entendimento de que a cultura deve ser considerada como um conjunto de traços distintos, tá? Que precisa ser respeitada e ensinada, né, passada de geração em geração, tá? Então, a gente tem essa definição de cultura para a Unesco, e esse documento foi um documento muito importante porque ele reforçou, né, a importância que a gente tem e deve ter de preservar a nossa cultura, a cultura dos nossos povos, sejam índios, negros, brancos, asiáticos, seja lá que povos a gente tem, tá? Então, o que é a cultura, né? A cultura são as experiências que são acumuladas no meio natural, social e político em que a gente vive, né? Seja ligada à música, à dança, à escrita, né? À comunicação. Então, tem vários aspectos que a gente pode apontar como aspectos ligados ao meio cultural, tá? E a gente tem uma grande diversidade cultural no continente americano, né? Só aqui no Brasil a gente pode apontar inúmeras manifestações culturais que são extremamente importantes para os nossos povos, tá? O Bumba Meu Boi, por exemplo, o frevo, né, no carnaval pernambucano. A gente tem festas tradicionais na região norte, como o Festival de Parintins, por exemplo. Tem as festas culturais da região sul, tem o forró nordestino, né, o São João. Tudo isso são culturas que foram sendo passadas no nosso país e as gerações, né, continuam perpetuando. E na América Latina inteira a gente tem várias manifestações culturais que talvez você conheçam alguma delas, né, de alguma forma. Culturas nativas e culturas nacionais, página 19. Olha só, quando a gente fala de culturas nativas, né, a gente está falando dos povos nativos da América, que inicialmente, claro, a gente sabe são os índios. Índios de diferentes culturas, índios com diferentes características, mas são índios, tá? 45 milhões de indígenas vivem na América Latina, segundo o último censo de 2010, com 800 diferentes povos, né? Então, entre esses 45 milhões de pessoas, são 800 povos diferentes que essas pessoas fazem parte, tá? Outros 200 milhões vivem em isolamento voluntário, né? Ou seja, a gente ainda tem 200 milhões de pessoas que não, são índios, que são povos nativos e que não querem esse contato com o povo branco, né? Não querem perder a sua cultura. As populações indígenas, elas estão integradas, várias delas estão integradas à modernidade, né, do continente americano. Não é porque são índios que eles também não têm direito a, se for da vontade deles, ter acesso a essa modernidade. Então, existem muitas comunidades que já utilizam meios de comunicação, né, como celular, internet, e já tem esse contato, né, com a tecnologia. A gente tem, desde 2008, conferido pela ONU, uma declaração, né, que é a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que foi um momento importante. Essa declaração veio fortalecer o combate, né, à violência contra os índios e as políticas públicas, né, para dividir a terra e conceder a terra a essas populações indígenas, tá? Os direitos básicos dos povos indígenas e o incentivo à inclusão deles na política foram uma das pautas que essa declaração trouxe, né? Os direitos que são fundamentais e inserir eles também em discussões políticas, porque eles também precisam fazer parte das decisões do Estado em que eles vivem, tá? E a gente tem no Brasil um processo chamado demarcação de terras, que é justamente através da lei, né, e dos direitos, conceder as terras nesses povos indígenas. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem de 3 grupos diferentes, tá? Mas se vocês perceberem a imagem do meio, né, esse senhor do meio é um índio norte-americano. Os índios norte-americanos, eles são bem diferentes dos índios brasileiros,
porque o frio, né, lá não permite que eles usem as roupas, por exemplo, poucas roupas, como os índios brasileiros. Então, eles já utilizam roupas de pele de animais, né, botas, né, fazem tudo ali com as peças com que eles têm na natureza, tá? Questão racial, página 21, para a gente encerrar. Olha só. Racismo, gente, é todo preconceito ou discriminação por conta da cor da pele de uma pessoa, tá? A gente, infelizmente, ainda tem muitos problemas relacionados ao racismo no Brasil, quando a maioria da população no Brasil é negra, né? Descendente de negros de origem negra, né? E africana. E, infelizmente, não é só o racismo, né? Não é só falar mal. Ainda tem a violência que vem junto com o racismo, violência física, tá? A influência cultural africana no Brasil e nos Estados Unidos está ligada ao processo de escravidão, né? Então, foi dessa forma que os negros africanos vieram para esses países, foram como escravos, quando eles eram reis e rainhas em seus territórios e foram escravizados, tá? Os Estados Unidos aboliu a escravidão em 1863 e o Brasil em 1888, tá? Além disso, a gente ainda tem a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, que está relacionado a essas questões raciais, e a abolição da segregação racial nos Estados Unidos aconteceu em 1964, tá? Mas ainda existem muitas tensões, né, envolvendo esses povos, e aqui no Brasil, por exemplo, a gente ainda tem a morte de muitos jovens negros nas periferias, e um grande ativista, né, que foi central nessa questão da discussão racial, né, do combate ao racismo, foi Martin Luther King, pastor protestante, ativista político estadunidense, né? Ele foi um importante líder dos movimentos civis ligados aos povos negros nos Estados Unidos, tá, gente? A atividade dessa semana é o exercício, né, hora de estudo, da página 23, são 6 questões, página 23, respondam a atividade, enviem pelo Google Classroom, e um abraço a todos. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Boa semana e até a próxima aula. Tchau, tchau.